Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do comentário exegético, uma produção aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa nona aula, em que nós já tratamos até agora sobre os aspectos da introdução do livro da carta de 1 João, e agora nós vamos entrar no texto propriamente dito, né? Aqui que começa a nossa análise mais detalhada, certo? De cada texto, de cada detalhe exegético que a gente pode entregar, e eu estou bem feliz porque a gente chegou aqui, né? Então é isto. A gente já explicou mais sobre como se trata, do que se trata esse comentário. Então, se você não sabe exatamente o que é isso aqui, você volta lá para a primeira aula de apresentação, em que eu explico mais sobre o que é um comentário, o propósito dos comentários, o que cada um tem a nos ajudar, né? E enfim, eu explico o que a gente está fazendo aqui. Nesta aula, nós vamos iniciar a análise de 1 João de uma forma mais detalhada. Então, nada melhor do que começar com a leitura do texto, né? Então, nós vamos começar com o texto de 1 João aí. Só um detalhe, a gente está começando aqui dentro do nosso esboço. A gente está aqui quando João fala sobre um prefácio concernente à palavra da vida. Perceba aqui a palavra prefácio, porque dentro desse nosso esboço, né, e a gente está colocando esboço aqui meio que entre aspas, porque 1 João não desenvolve um argumento lógico tão específico, por exemplo, como o de Paulo nas suas cartas. Na verdade, ele é uma série de exortações com relação aos valores que precisam ser validados, uma tentativa de ensinar a igreja sobre como ter critérios para avaliar as pessoas que vêm ensinar a ela e ao mesmo tempo assegurar a fé dos irmãos. E a gente falou de uma espiral, meio que é como se João ele ficasse dando voltas, mas não no sentido assim perdido, mas em que nessas voltas, nessa espiral, ele está sempre retornando e fortalecendo aquilo que ele quer ensinar para a igreja. Então é isso, esse nosso esboço. Então ele é uma forma de entender como o autor apresenta esses argumentos, mas não é tão vamos dizer assim, tão engessado, delineado como outros argumentos bíblicos, argumentos de textos bíblicos que a gente pode analisar. Mas enfim, já falei muito sobre isso também na parte estrutural, não quero me estender aqui sobre isso. Vamos então para o texto aqui propriamente dito, né? Começando aqui com o texto em português. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então você pode perceber o texto aqui, muito claro. A gente pode inclusive já ter alguma visão mais geral daquilo que a gente está tratando. Então, quando a gente vê aqui o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, aqui ele está chamando a atenção como se fosse, nesse início aqui, seria uma espécie de tópico. É como se ele estivesse dando uma introdução ao que ele está falando. Então, é como se fosse o título, certo? Ou o tópico inicial do livro. Ele começa, ele começa, e isso prossegue, porque ele diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, tudo isso. E ele prossegue: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Então é como se o verbo que a gente está esperando, ele
é meio que como se ele terminasse, aliás, como se ele aparecesse aqui. Tudo isso aqui, na verdade, tudo isso aqui, até aqui, certo? Essa parte aqui, vou colocar em vermelho aqui para você entender melhor do que eu estou falando. Não, melhor é isso, exatamente. Esse quadrado aqui em vermelho, mais esse aqui, é como se fosse daquilo que ele está falando, certo? Do que eu vou falar? Eu vou falar disso aqui. Vou falar do que era desde o princípio, o que temos ouvido. Vou falar de tudo isso aqui, porque tudo isso que está acontecendo, tudo isso que fala sobre, obviamente, sobre Jesus, ficou muito claro aí quando ele fala do verbo da vida e tudo isso. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu anuncio para vocês. O que era desde o princípio, temos ouvido, temos visto, aquilo que nós contemplamos, ou seja, essa parte testemunhal aí de João. E ele diz, a vida se manifestou, nós a temos visto, dela damos testemunho, anunciamos a vida eterna, enfim. É sobre Jesus que ele está falando, o que temos visto e ouvido. Ele está dando detalhes, e é interessante ele dar detalhes, porque só pode dar detalhes quem é testemunha. Só pode dar detalhes quem viu lá. Então ele está falando assim, exaustivamente, tanto, é uma frase enorme, como você pode ver aí, porque ele está dizendo daquilo que ele está anunciando, mas ele não está anunciando uma coisa geral. Eu vou falar aqui sobre Jesus de alguma forma. Não, ele está falando de uma forma detalhada. Ele está falando daquilo que ele viu, ele está falando do verbo da vida, ele está falando daquilo que ele tocou, certo? Então, nesse sentido, você pode perceber que são grandes detalhes, aliás, são muitos detalhes para falar sobre aquilo que se anuncia, certo? E nesse sentido, então, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, e aí ele traz o propósito aqui. É como se aqui essa carta, apesar de não ser uma carta convencional, porque não começa falando quem é o autor, quem é o escritor da carta, o emissário da carta, quem é aquele que recebe a carta, não tem isso dentro dessa carta de uma forma tão clara, mas aqui nós já sabemos do que ele vai falar, certo? Aqui nós temos o tópico inicial e também nós vamos ter o propósito da carta. Qual é o propósito da carta? Para que os irmãos, para que mantenhais comunhão conosco. Desculpe aqui, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bem interessante, a gente vai entrar em cada detalhe. Estou tentando dar um quadro geral desse parágrafo aí. E aí ele diz, anunciamos também a vós outros para que mantenhais comunhão conosco. O que é maravilhoso nesse texto, já estou adiantando muita coisa também, é que tudo isso aqui sobre o que ele está anunciando tem um propósito de comunhão. Tudo isso sobre o que ele está falando tem um propósito de que os irmãos sejam próximos uns dos outros. A gente vai ver o que é exatamente essa comunhão, essa koinonia, como a gente vai ver lá no grego. Mas só para você ter uma ideia do que se está falando aqui, o apóstolo João, ele já diz para a gente, olha, eu estou falando de teologia. É como se ele dissesse assim pra gente, estou falando de teologia para você, mas isso é para que você tenha comunhão com as pessoas. Para que vocês tenham comunhão com a gente. E tenham comunhão com o Pai, porque essa nossa comunhão é com o Pai. Mas é muito interessante dentro da epístola a gente notar isso. A teologia está ligada à vida da igreja. A teologia está ligada à comunhão que se tem uns com os outros, certo? A comunhão que se tem uns com os outros. Então, nesse sentido aí, a teologia não se torna uma coisa muito etérea, longe da realidade. A gente já mencionou isso dentro da introdução. A teologia tem a ver com gente, certo? Teologia está ligada com gente. É para que vocês tenham comunhão com a gente. Nossa comunhão é com o Pai, mas tudo isso está ligado na comunhão da igreja e das igrejas, como a gente vai ver. Ok? Um outro elemento que a gente já pode notar aqui também é um elemento de amor pastoral. Estas coisas, pois, vos escrevemos
para que a nossa alegria seja completa. A alegria de João completa no sentido de apresentar aqueles irmãos verem a alegria que eles têm em ver esses irmãos crescendo na fé, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão uns com os outros. Essa é a alegria. Então, a gente vai vendo aqui dois tópicos importantíssimos, que eu posso, inclusive, colocar aqui para a gente, é que a igreja, é que a teologia, ela está ligada às pessoas, no sentido de comunhão, de um cuidado que uns têm para com os outros. Esse anúncio aqui do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas é para a comunhão delas umas com as outras e com Deus. E um outro elemento que a gente pode analisar aqui e perceber é o amor pastoral, em que o nosso apóstolo João, ele se coloca como alguém que cuida e se preocupa com esses irmãos. E acaba que esse amor pastoral, ele é traduzido nesse cuidado que ele tem por aqueles irmãos, e ele também só tem aquele cuidado pelos irmãos porque ele tem esse amor pastoral. A gente fica nessa aí também, bem interessante. São tópicos interessantes que a gente pode avaliar aqui já nesse prefácio, né? Por isso que a gente chama de prefácio, porque é como se fosse o que se pode esperar desta carta. O que se pode esperar dessa carta? Jesus, o anúncio de Jesus, da palavra da vida. A gente espera a teologia ligada à vida das pessoas e o amor pastoral de João. Perceba aqui que eu não estou dando um esboço de uma pregação para você, certo? Isso aí é o que você pode fazer a partir do seu próprio estudo. Aqui eu estou dando detalhes sobre como esse texto pode ser lido. Deixa eu chegar aqui agora com relação ao grego, para a gente poder fazer uma leve leitura aqui, breve leitura do texto no grego. Hoen apares, ho akikoamen, ho heorakamen, tois ophthalmois hemon, ho ethessametha kai hai heires hemon, epsilafesan peritu logo tes zoes. Kai redzoe efanerothe, kai heorakamen, kai martirumen, kai apangelumen, hymen, ten zoen, ten aionon, hetis en proston patera, kai efanerothe, hymen. Ho heorakamen, kai akekoamen, apangelumen, kai hymen, hina, kai hymeis koinonia errete meth hemon, kai rekoinonia de remetera metatu patros, kai metatu ruiu, autu Iesu Christu. Kai tauta grafomen remeis, hina hara hemon e pepleromene. Então, a gente pode perceber aí um texto grego um pouco mais simples, né? Se você não sabe grego, ou está aí no início, poderia me responder, né? Fácil e simples para o senhor, né? E não para mim. Mas eu vou explicar por que ele é mais simples. Porque as estruturas e o vocabulário é um pouco mais simples do que outros textos gregos, tá? Como eu falei, a cada comentário a gente vai fazer uma leitura, uma breve explicação, uma leitura do texto, e então a gente vai para os versículos. E é aqui que o negócio fica mais interessante ainda, porque a gente vai fazer essa tradução. Professor, por que tradução se eu já tenho a minha tradução em português? Porque eu não quero que você tenha só o trabalho pronto, eu quero que você saiba como foi que a comida foi feita, né? Eu quero lhe dar a receita, mas que você faça a receita comigo. Ou seja, eu quero que você veja como foi que essa tradução chegou aonde chegou, certo? Então, por isso que eu quero que você acompanhe comigo essa tradução. Aqui nós temos Hoen ap arres, e esse Ho aqui, como você pode perceber, ele é um pronome relativo, certo? É o nosso que, ou o que, como a gente tem em português.
Então ele já começa com um pronome relativo, é meio estranho você começar assim, porque, como eu falei, ele está fazendo um grande tópico para dizer do que ele vai falar. Então por isso que ele começa com esse pronome relativo aqui, ho. Você pode perceber que ele está no nominativo, porque ele faz parte dessa estrutura maior, desse sujeito enorme aí que a gente tem, com 2 versículos e um pouco mais do restante, só para falar do que ele está falando, só para falar do seu sujeito. Então esse ho aqui está no nominativo por essa razão. Então esse ho é o que é traduzido pelo o que. Aqui é o que ho-en, que significa o que era ou o que estava. Aqui é o nosso verbo eimi, como você deve conhecer. É o verbo eimi. Jesus disse, né? Ego eimi herodos, eu sou o caminho. Esse eimi é o verbo ser ou estar no grego, e o en é a sua forma aí, como ele está. Eu vou chamar aqui de passado só para você entender, caso você não saiba grego, mas não é bem passado exatamente, nós temos aqui ele no imperfeito. Então, o que era? O que era aparres? Aparres, esse arres aqui tem a ver com princípio. Então, esse ap aqui é a preposição apó, certo? E ela tem a ideia de desde, né? Com a ideia de origem, quando está ligada no genitivo, ligada a uma palavra no genitivo, como é o caso aqui de arres. Então, o que era desde. Arres significa, então, na verdade, desde o. E aqui, aparres, princípio. Ok? Ou então, literalmente, o que era desde princípio, né? A gente não tem exatamente o artigo aqui, mas no grego a gente não precisa ter artigo para que a palavra seja definida. Mas esse é um assunto para uma outra aula, né? Ho akekoamen. Quando a gente tem esse ho akekoamen, a gente tem novamente um pronome relativo aí, certo? Esse pronome relativo agora está se referindo àquilo, quando ele diz novamente o que, certo? O que, porque a gente tem o ho aqui. Então, se você não sabe grego, mas você consegue ver, você percebe que eles são iguais. A diferença é que aqui está em maiúscula, mas é a mesma coisa. Então, o que era desde o princípio, o que, ou literalmente aqui, literalmente, seria o que ouvimos, né? Essa forma aqui verbal, ela está no perfeito, certo? E a gente poderia falar bem mais sobre o que significa esse perfeito aí. Ele tem muitas implicações, inclusive exegéticas para isso, mas só para dar um toque aqui, esse heorakamen, esse perfeito aqui, traz uma ideia de um estado de coisas, assim, ele está se referindo àquilo que ele viu, né, como uma coisa que de fato é como é. Ele não está focalizado na ação em si de ver aquilo, como se ele estivesse dentro da ação de ver. Ele está pegando aquilo que ele viu e dizendo assim, ó, é isso aí, eu ouvi, eu vi, eu pulei aqui na verdade, né, é o akekoamen. Depois a gente fala do... Mas enfim, os dois verbos estão no perfeito aí. Então, ao invés de ele se referir à ação de ver, ele está se referindo ao estado de coisas de ver. Como assim? Ele está mostrando que ele está pegando a ação como aquilo que o define de uma certa forma. Eu vi, eu ouvi. Aqui é akekoamen, vem do verbo akuo, que tem a ver com acústica, que tem a ver com ouvido, certo? Então, akekome, o que temos, o que vimos ou o que temos visto. Também pode ser traduzido assim. O que temos visto, desculpe, eu estou querendo passar para cá, né? O que temos ouvido. O que temos ouvido e o que temos visto, que é a mesma ideia, pegando a ação aí a perspectiva da ação de ver, ele toma aquilo como um estado de coisa. É isso que me torna uma testemunha, eu ter visto isso. Então, heorakamen, que é o de horal, que é o verbo
o verbo ver, né? Eu vejo, horao. E aqui no perfeito, então, o que temos, por isso traduzido como o que temos visto. Aí aqui você tem o tois ophthalmos, Remon. Esse ophthalmos aqui, ele está no dativo, certo? No caso dativo. E se ele está no caso dativo, ele tem a ver com a ideia de ver com os olhos, né? E com ver com os nossos olhos, melhor dizendo, né? Nós vimos com os nossos olhos. Esse com aí, ele tem a ver com o instrumento. Foi o instrumento através do qual eu vi, certo? Foi o instrumento que eu utilizei para ver. Foram os meus olhos. Então esse dativo aí, ele é um dativo que pode ser chamado de um dativo instrumental, certo? Porque é aquilo que eu utilizo para enxergar. Poderia se utilizar inclusive uma preposição para isso, mas o autor prefere utilizar um dativo. Então, o que temos visto com, lembre-se, o ophthalmos aqui, esse com aqui reflete esse dativo dessa forma. Então, com remon, que é nosso, então com os nossos olhos, literalmente, né? E roefe a sametha, que tem a ver com o verbo theaomai. O verbo theaomai, que tem essa ideia de contemplar, certo? Deixe-me ver aqui quantas vezes ele aparece no Novo Testamento. Ele aparece, na verdade, uma quantidade interessante de vezes aqui. Deixe-me procurar aqui só para lhe dar o número exato. Aparece 22 vezes no Novo Testamento. É um verbo, né? Até com uma certa boa frequência. Em 1 Coríntios 4,12, aparece 3 vezes em 1 João, 1 Coríntios 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Quando fala viu lá, é esse mesmo verbo. E também 1 João 4,14, e nós temos visto e testemunhamos. Então, essa ideia aí de ver, enfim, é uma outra palavra para ver. A gente também não quer inserir tanto significado numa palavra que naturalmente não teria, né? Então, aqui foi traduzido como o que contemplamos, porque se ele diz que viu, né? Então, esse a sametha deve ter um sentido um pouquinho diferente do primeiro. Então, ele diz que viu, no outro ele está dizendo que contemplou, certo? Então, seria mais ou menos essa ideia aí de olhar com talvez um pouco mais de atenção, né? Enfim, aqui foi então traduzido como o que temos... aliás, o que contemplamos, porque esse temos aqui, ele reflete o tempo verbal perfeito, né? Então, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos. O kai, que significa o i, né? A palavra para i, então, o que contemplamos, i, kai, hai heires remon, heir é uma palavra que significa mão, então hai heires, aqui é um artigo no plural, nominativo, então as, remon, nossas, heires, que está então no plural, mãos, e a palavra epselafesan vem com o verbo é pselafao, que significa essa ideia mesmo de tocar, também de manejar. É uma palavra que aparece somente 4 vezes no Novo Testamento. Em Hebreus 12:18, ora, não tendes chegado ao fogo palpável. Então, essa ideia aí de fogo palpável e ardente. Atos 17:27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Então, essa passagem aí de Atos 17:27, Paulo falando lá no Areópago,
ele diz, né, se tateando essa mesma palavra aí, esse mesmo verbo, e Lucas 24, 29, veja as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Aí é bem interessante, né, nesse texto aqui, vale até a pena você saber essa referência aqui, Lucas 24, 39, Jesus aparece e diz, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus diz, apalpai-me, lá em Lucas, e a palavra utilizada é essa mesma aí, é esse mesmo verbo, né? A gente teria muita coisa para falar disso, mas só para que você tenha uma ideia de que Jesus, as nossas mãos apalparam. Jesus disse para que as pessoas apalpassem para saber que ele era verdade. E agora João diz, olha, nós apalpamos. Peritu, essa é uma preposição que peri, que junto com o genitivo traz uma ideia de concernente a, com respeito a. Então, as mãos apalparam, ou então sobre, então vou traduzir aqui como sobre, acerca de, enfim. Logo, que vem da palavra logos, que você conhece, significa palavra, né? O verbo, e aí eu vou traduzir sobre... Eu vou traduzir com a palavra verbo, só para você ter uma ideia, certo? Sobre o verbo, ou palavra. E zoes é uma palavra que significa... Zoe, na verdade, significa vida, então... está no genitivo, muitas vezes o genitivo tem uma ideia de posse, serve como nosso adjunto adnominal no português, então palparam sobre o verbo ou a palavra da vida. Muito bem, traduzimos esse versículo, espero que você tenha gostado, nossa primeira experiência aqui para você, com relação a uma tradução detalhada até onde a gente pode ir com relação a esse texto. Na próxima aula a gente vai para a análise desses termos aí, para a gente entender como funciona cada um deles. Deus abençoe, até a próxima.